Estamos no ar com o Libertos Podcast, o podcast do Libertos, projeto de eventos, vigílias, conferências, manhãs de glória. E hoje estamos num programa muito especial, não é mesmo, Pastor Joel? Sim, nosso convidado também é magnífico e a gente vai falar um pouco da experiência dos últimos dias. E eu tenho certeza que vai ser magnífico, como todas as vezes é. Eu vou deixar ele se apresentar também, ele é um excelente comunicador, vamos aproveitar isso. Meu pastor Márcio, se apresente aqui para o nosso Libertos em nome de Jesus. Amém, seja bem-vindo. Obrigado, gente, obrigado aí todo mundo. Espero que a gente possa ter um momento aqui de qualidade, de aprendizado, de conexão. Meu nome é Márcio, sou pastor da Igreja do Caminho aqui no bairro de Nazaré, aqui na Gentil. Assim, tem sido uma honra pastorear essa ovelha, esse rebanho lindo de ovelhas maravilhosas. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Meu pastor, acabamos de sair da vigília, né? Nem uma semana ainda que saímos de lá. Como foi, meu pastor, a sua experiência na vigília? Ministrar para o pessoal do Libertos que estava lá também. Tinha muitas pessoas da igreja que abraçaram esse projeto. Queríamos até agradecer o Senhor publicamente por ter acreditado no projeto, nos recebido tão bem, mesmo com uma demanda de eventos tão grande que tem na Caminho, né? Como foi o saldo final? O que o Senhor achou? Qual foi a experiência para as pessoas também ali da Caminho? Uma vigília sempre ela é diferenciada, verdade, né? Porque a gente seleciona pessoas para aquilo que a gente, de alguma forma, quer buscar. Eu sempre comparo, um dia desse eu até falei que a vigília é como se fosse uma seleção de corações. Verdade. Né? Eu lembrei até agora de uma vez que eu estava falando com o pastor Lucinho, e ele estava me dizendo que uma vez ele estava conversando com um pastor do Oriente Médio e tal, onde tem aquelas perseguições de igreja, né? E ele estava falando que chegou assim alguns policiais lá no lugar que eles estavam escondidos e tal. E o policial falou assim: olha, eu quero saber quem é cristão aqui de verdade. Porque quem não é, quem está visitando, quem está mais ou menos, pode ir embora, porque isso os policiais. Aí um monte de gente começou a ir embora e ficou assim, só uns 10 ali. Na igreja toda, uma igreja subterrânea. Sim. E tudo mais. E aí e o pessoal todo armado, então o pessoal que estava indo embora, estavam indo embora porque eles iam matar as pessoas. Sim. Ali. Todo mundo na parede, todo mundo fica ali. E o pessoal que ficou, eles falaram assim, ó, vamos deixar nossas armas aqui, a gente também é cristão, né? E a gente vai ter um culto de verdade aqui. Glória a Deus. E a vigília é isso, a gente seleciona pessoas que querem realmente buscar. Sim. Então é muito forte, é muito poderoso. É uma coisa assim que sempre vai ser uma potência de Deus na Terra. Então, nós temos testemunhos lindos lá, muita gente tocada, impactada, e a gente ficou muito contente de ter mais essa vigília lá. A gente de vez em quando tem, e a gente até falou assim, precisa ter mais, né? Enfim, mas foi muito bom receber. E é interessante, né, pastor, que nós vimos também a questão do alcance social, né? Fizemos uma live lá, quiserem acompanhar também, tá ali no canal no YouTube, né, daí aqui Caminho. E foi uma benção que teve um testemunho de um rapaz que chegou lá. Se esses pastores falaram pro senhor que chegou lá, tava na live, quando começou a vigília, né, a pastora Márcia tava orando que Deus ia fazer algo tremendo em Belém, através daquela vigília. Ele olhou pela live, o pastor Joel falou, não, tenho que ir pra lá. Ele pegou o carro, chegou lá na vigília, participou, foi uma benção. E nós vemos, né, como é lindo também o alcance social, né, através das redes sociais, das plataformas, o que o Senhor tem feito através desse lugar, através do projeto da igreja. E uma curiosidade minha, pastor, o nome, né, e que Caminho. Conte mais como foi escolher esse nome para intitular ali a igreja. A igreja de Jesus, né? Jesus é o caminho. Verdade. Quando a gente fala isso, a igreja do caminho é a igreja de Jesus. Os cristãos, antes de serem chamados cristãos, eles eram chamados os do caminho, porque eles seguiam o caminho, que era exatamente Jesus. Então o nome ele vem baseado nessa vertente primitiva, né, da igreja, de nomenclatura, de posicionamento, e, enfim, a nossa visão ela parte muito sobre a gente ser moderno, mas não perder a essência daquilo que realmente é o Evangelho, porque o reino de Deus, eu posso dizer que os princípios divinos, eles dão certo há mais de 2000 anos. Verdade. E que, independentemente da geografia,
ele vai ser alcançado, mas a aplicação dele é aquilo que a gente precisa adaptar. Então a gente pode seguir os mesmos princípios que regeram a igreja durante todos esses séculos, mas a aplicação dele ser contextualizada, moderna, sem perder a essência, né, daquilo que realmente é o evangelho, e sem baratear aquilo que a gente quer. Então, colocando bem claro a existência do coração e da manifestação do poder, da manifestação das curas, dos sinais de Deus, da manifestação do reino de Deus na vida de alguém, que é a salvação, que não existe um milagre mais forte que isso. Então, quando a gente, de alguma forma, quer ser uma igreja nesse estilo, a gente está querendo quebrar também paradigmas. Nós queremos mostrar que a nossa individualidade, né, de sermos uma igreja única nesse sentido, ela tem a ver com uma coletividade de outros bairros, de outras igrejas que também estão atuando de outra forma, e isso não tem problema nenhum para nós. O nosso único problema é não perder a nossa identidade, a nossa essência daquilo que realmente é o evangelho, que é bíblico, e que a nossa atuação ela vai sim passar por uma espécie de transformação, e vai se transformar um pouco mais, porque a gente tem que ser transformados, né? Então isso fala de uma sequência de até se abrir, né, para o novo. Então nós, como igreja, nesse tempo, a gente tem que se abrir para aquilo que Deus está fazendo. E uma das coisas que Deus tem feito hoje muito é alcançar através de ondas. Por algumas décadas atrás foi em ondas de rádio, mas hoje a gente acredita plenamente que o áudio, o visual, essa questão toda de mídias sociais é um grande terreno missionário, e a gente investe nisso porque a gente acredita que tem pessoas chorando, sofrendo, pessoas mal, as pessoas estão querendo tirar a sua vida olhando no Instagram, vendo um vídeo no YouTube, olhando ali de repente alguma coisa no Facebook. Então a gente precisa estar lá, a igreja ela tem que estar em todos os lugares. Então essa é a nossa missão ali também, uma das nossas missões, né? E tem sido assim muito gratificante, tem sido muito abençoado, a gente tem visto assim muitos sinais. E eu acredito nisso, que isso é exatamente aquilo que Jesus falou. Que se a gente acreditasse, a gente ia fazer obras maiores do que ele fez. Isso fala de envolver e contextualizar as realidades tecnológicas daquilo que a gente vê hoje, daquilo que a gente observa que são ferramentas, e que isso deve ser usado para a glória de Deus. Eu até brinquei ontem no culto, né, que eu falei assim, que ontem foi um senhor lá na igreja, ele estava praticamente morto já, desenganado, e o rapaz queria que a gente fosse lá fazer uma visita para ele. Ele falou: pastor, vem aqui. Eu falei: não, a gente vai orar aqui por telefone, né? E a gente fez uma oração de muita fé, e assim, de forma miraculosa, e alguns dias o cara se levantou, e ontem ele foi lá dar o testemunho na igreja. Aí eu até brinquei, falei: isso é fazer aquilo que Jesus falou, fazer obras maiores. Falei, por exemplo, Jesus nunca orou por telefone. A gente orou, a gente pode orar, né? Então isso, aí até brinquei, já expulsei um demônio por Skype também. Então isso é uma coisa que, por exemplo, a gente olha, e a igreja ela precisa entender esse sentido de que a essência do evangelho, o poder do evangelho está na escritura sagrada, e que isso se manifesta através do tempo, e que em alguns momentos os avivamentos eles aconteceram por causa desse sentido. Se tu for olhar o avivamento que aconteceu através da vida de Martinho Lutero, o que é que tinha mais evidente lá? A imprensa, que tinha acabado de ser inventada por Wittenberg. Então o que é que acontece? Sem esse apoio não teria. Então a tecnologia, aquele momento, aquele time, foi assim um poder de Deus através do que ele fez. Foi as estatutas, as teses dele, né, a imprensa dele, a impressão dos livros que ele fazia para dar para as pessoas, para falar da escritura. Então, se a gente não olhar para isso, a gente pode perder um tempo daquilo que nós sabemos que é Kairos, que é o tempo de Deus. É o tempo que Deus ele nos dá, né? E isso a gente tem tentado fazer assim com o máximo de esforço, com zelo e com beleza. Glória a Deus, é manter a essência e ao mesmo
mesmo tempo ter uma identidade, né, pastor? Ter o diferencial. Isso mesmo. Pastor Joel, a experiência está lá na IQ Caminho. Como foi para você estar lá comigo, somando? Foi inefável, né? Quero primeiramente agradecer ao pastor Márcio, né? Lavrar minha gratidão, não só ao pastor Márcio, mas toda a igreja Caminho. A recepção, assim, foi magnífica, que pastor. Bom. Desde a porta até o altar, os irmãos da sonoplastia também sempre atendendo. Verdade. Foi assim. Eu me batizei na Quadrangular e está nesse momento, né? O pastor César também foi da Quadrangular. E eu da Assembleia. Olha, todo mundo em casa. Eu me converti na Assembleia. Foi retroagir, né, aos nossos começos também, né? Porque na Quadrangular ela tem uma característica de doxologia de culto, de verdade. É pra cima, é em pé, é celebrando, glorificando, e ali realmente foi uma madrugada. E quem não pôde estar presente também lá no canal da IQ Caminho, né, pode acompanhar a vigília, tá completa lá, as ministrações, as palavras, a palavra do pastor Márcio também, que abriu a vigília. Verdade. E você vai ser também ricamente abençoado. O senhor tem falado aí sobre estratégias, né? Acredito também que os céus, eles nos deram uma inteligência para a gente também fazer outras estratégias. Sim. Quando eu olho, por exemplo, para a vida de Jacó, trabalhando para Labão, ele fala assim: engardei Labão, eu trabalhei para Labão. E Deus deu uma estratégia para ele. Quando eu quero que a ovelha nasça malhada, eu vou pegar a água, descascar a castanha, o álamo, e ela vai nascer malhada. Então Deus nos deu estratégia. E a gente vê assim, o Senhor tem um ministério profícuo, tanto no físico, no on e no off, no digital. Da onde é que veio essa estratégia? Foi modelando alguém ou foi uma inspiração divina? Eu vou sair do normal, do ordinário, vou entrar no extraordinário e fazer coisas maiores. De onde vem isso? Eu sou discípulo do pastor Lorival Pereira, que na minha opinião é o cara mais visionário que tem aqui nessa cidade, falando de igreja. Não é porque ele tem a maior igreja daqui da cidade, porque eu não falo isso com o soberbo, porque eu sei que ele nem tem isso no coração dele, mas porque a gente ama realmente aquilo que a gente faz. E quando a gente vê alguém fazendo uma coisa entusiasmadamente, e isso gera inúmeros milagres, e tu nasce no meio de tudo isso, tu não tem como ser diferente. Eu vi milagres de perto que eu não tenho medo de encarar situações e nada. Tanto a nossa igreja, ela cresce todo ano, eu posso dizer 500% daquilo que a gente tinha. Então a gente fez, por exemplo, agora um projeto que era pro ano todo. Menos de 4 meses a gente resolveu tudo. Agora a gente já colocou mais projetos, e isso de questão estrutural, questão espiritual. A gente tem um alvo de ganhar 50 almas para Jesus lá, a gente já batizou já 27, entendeu? Então não é só alvos estruturais, materiais, de prosperidade na vida das pessoas, mas sim também de ver o reino de Deus avançando nesse sentido. Então, mas fora o meu pastor, que para mim é a minha maior inspiração, existe outros. Eu acredito que hoje a gente vive nessa geração que algumas pessoas que fazem parte de uma igreja local, eles não têm o seu pastor como a sua maior inspiração. Verdade. Isso é o maior erro que tem. Isso para mim é uma falta de honra, porque as pessoas, elas podem até inspirar outras pessoas, mas cuidar das pessoas só cuida quem está perto. Verdade. E é impossível alguém digitalmente cuidar de alguém. Então, hoje a gente vê isso. Que é o cara que tu mais escuta, o David Leonardo. Nada contra o David Leonardo. Nada contra nenhum pregador online que tu vê por aí que não tem igreja. Mas, às vezes eu percebo que algumas pessoas, elas supervalorizam isso. Verdade. Né? E isso, quem fala pra mim, são essas próprias pessoas que a gente observa aí fazendo sucesso. Por exemplo, uma vez eu conversando com um pregador desse famoso, que prega em várias igrejas, e as pessoas olharam assim: cara, que palavra incrível! Que palavra incrível! Esse pastor aí, meu amigo, o cara é fera. E ele mesmo me falando, ele falou: tu sabe quantas vezes eu já preguei essa mesma palavra em vários lugares diferentes? Pelo menos umas 80 vezes. Imagina. Então não tem como eu errar nessa pregação, porque eu já preguei ela várias vezes. E o cara que prega todo domingo na igreja dele, ele tem que estar renovando. Ele não pode repetir. Verdade. Ele não pode repetir. Então, esses valores que às vezes a gente observa são valores de discipulado, mas para mim eu tenho isso como meu pastor mesmo, como o cara mesmo, porque ele cuida de mim, porque ele sabe os meus problemas. Quando eu tô com problema, eu ligo para ele. Quando ele vê algo errado na minha vida, ele me segue, ele tá olhando, ele tá errado isso aqui, eu amém, isso aí. E as outras pessoas que estão lá,
longe, elas não conseguem ver. Então, elas para mim são inspirações limitadas. Verdade. Então, eu tenho Bill Johnson, eu tenho o cara da Elevation. Eu graças a Deus, tive o privilégio de conhecer algumas igrejas no mundo, sabe? Conheço Israel, conheço pelo menos 9 estados dos Estados Unidos, conheci igrejas. Agora, a última viagem que eu fiz, a gente de carro foi visitando 6 estados. Enfim, então isso tudo abre a tua mente para muita coisa. Pastor. Porque viagens, para mim, qualquer viagem para mim, ela é religiosa, turismo religioso, né? Então eu já procuro saber onde é que tem uma igreja. Se eu vou aqui no interior, quero saber onde é que tem uma igreja. É 2 coisas que eu procuro numa viagem. Sabe o que é? Igreja e museu. É mesmo, pastor. Eu procuro. Agora eu fui em Maranhão, não conhecia. Fiquei encantado com a cultura do Maranhão. Sim. Fiquei encantado com a beleza preservada daquele lugar. Então eu gosto disso. Isso é aquilo que a gente faz. Então, olhar essas características, do meu ponto de vista, inspira a gente a ter ideias que eu posso dizer que a Igreja do Caminho é um misto de várias coisas que eu já vi por onde eu andei. Modelagem. É uma coisa que me fez olhar e falar assim, cara, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. E por isso a gente, por muitos anos até, passou a ser uma espécie de consultor de pastor. Sim. Até hoje, a gente senta com os pastores e fala de crescimento de igreja. Bacana. Né? De conversa assim, olha, pastor, até a gente tem um curso que é o Lidere, que é um curso que eu dou para igrejas que querem fluir, crescer. Está disponível esse curso agora para quem quiser acessar, pastor? Não, é um curso que eu dou presencialmente, onde eu tenho um livro que é sobre células. Então a nossa igreja, que a gente acredita, é uma igreja de 2 asas. É uma igreja que cresce nas casas e no templo, que é as células e também os cultos. Então é um avião que sobe com duas bases, uma base que ganha e outra que cuida. Uma que ganha nas casas e consolida na igreja através de classes. Então, nessa metodologia, a gente tem um estilo de igreja que a gente acredita piamente nisso, onde a gente desenvolve pessoas, onde a gente observa as pessoas que estão sendo desenvolvidas através de vários sentidos pessoais. Ali Deus vai começar a revelar dons, ministérios, e ali as pessoas aprendem a pregar, né, aprendem a orar, aprendem a expulsar demônio. Desenvolver, né? E a gente vê cristãos maduros por causa da experiência. Verdade. Da prática do evangelho mesmo, né? E a gente tem feito isso lá. Enfim, falar do que seria uma igreja para mim, daquilo que seria muita coisa, eu ficaria falando aqui só 1 hora aqui, mas basicamente eu acredito dessa forma. Pastor, o que a célula trouxe a mais para a igreja, né? Nós observamos que houve um crescimento, né, depois das células. O que a célula trouxe hoje, ao seu ver, para a igreja contemporânea que antes não tinha? Eu vou falar pelo que eu já escutei, porque eu nasci em célula. Certo. Eu aprendi a pregar em célula. Fruto de célula. Eu sou fruto de uma célula. Eu nasci baseado nisso e já cheguei a liderar quase 300 células. Pastor. De 2 cultos ali que davam quase 3 mil jovens, entendeu? Em 2 cultos. Então, a gente sabe que era uma coisa que, por exemplo, era exatamente diferente. Porque o estilo de... Eu falo isso com o maior respeito, tá, gente? Porque eu sei que alguém pode estar escutando e a sua igreja não está em célula, e eu não quero também dizer que esse é o único método que é o certo, jamais. Eu estou falando da minha propriedade aqui, né? Então, quando a gente sabe daquilo que acontecia no nosso lugar, era que existia uma dificuldade maior, onde o pastor, ele trabalhava muito mais, ele desenvolvia muito mais em um dia específico. Sim. Por exemplo, se tu for perguntar para mim, Márcio, tu trabalha muito ali no domingo? Eu falei, eu trabalho, mas não como eu trabalharia se eu não tivesse células. Sim. As células, elas funcionam igual à visão de Jetro. Quando Moisés estava ali desesperado, eu sempre comparo isso, que a igreja sem célula é como se fosse Moisés sem o conselho de Jetro. E a igreja em células é a igreja depois do conselho de Jetro. Que bênção. O conselho de Jetro é dividir grupos, pegar coisas mais normais e resolver nesses grupos, e as coisas mais emergenciais e mais difíceis traziam para Moisés resolver.
Então esse foi o conselho de Jetro. Então foi, querendo ou não, uma das visões que a gente tem sobre célula é a visão de separar líderes de quantidades e esses líderes desenvolverem liderança, e ali eles vão também estar se desenvolvendo como pastores e sendo os futuros pastores da igreja, as pessoas que por estar pregando, por exemplo, hoje é dia de célula, e 9 células vão estar em lugares diferentes da cidade. Alcançando. Pra mim, eu acho isso muito mais poderoso do que um culto, porque o culto vai estar só em um lugar. Verdade. Então é como se fosse pontos de avivamento, de pregação, né, onde Deus vai estar atuando fora. Simultaneamente, né? Eu acho muito bom se o senhor dar esse ensinamento para quem também quer experienciar isso, como fazer os discípulos caminharem na mesma visão da liderança. A gente percebe pelo Brasil que as igrejas que estão vivendo um crescimento, um pleroma, foi que uma vez os seus líderes, ministrando os seus liderados, entenderam a visão e estão fazendo conforme a visão. Como alinhar todo mundo? O alinhamento ele é através do treinamento do discipulado, né? A gente acredita dessas duas formas. Discipulado em turma, em classe, e o discipulado pessoal. Certo. Né? Que é através do compartilhamento de vida. Né? Então, por isso que a gente tem as figuras dentro da célula, que é o líder, o futuro líder, né? O anfitrião. Então, todas essas figuras, de alguma forma, elas têm algum papel e elas vão estar ali desempenhando junto com o líder a liderança daquela célula. Não é só o líder que faz tudo. Uma célula que monopoliza isso, Sim. ela não está exercendo o chamado verdadeiro, porque a liderança de uma célula, na visão que a gente tem, é desenvolver todas as pessoas ali, desde um recepcionista na porta, desde alguém que vai pegar um número de telefone, desde alguém que organiza o louvor, desde que alguém que organiza junto com o cara do louvor as letras que vão tocar na hora da célula para dar um papelzinho pro cara do louvor. Tem uma outra pessoa que cuida do lanche, ou então junta o dinheiro da galera para fazer o lanche. Então a gente está desenvolvendo pessoas ali através de uma liderança. E isso não é só para a igreja. Isso é para aquela pessoa, aquele jovem que está lá, se tornar um profissional relevante onde ele está. Porque qualquer menino desse que a gente treinou sendo líder de célula, ele vai ser um grande líder em qualquer lugar que ele vai ter. Sabe por quê? Vou usar uma linguagem empresarial aqui. Porque ele desenvolve motivação através de um produto invisível, que é a fé. Glória a Deus. Então, por exemplo, nós aqui lideramos por causa da eternidade, por causa da fé, do prêmio, da glória. Isso não há nada de errado nisso. E as pessoas se movem, aí a gente marca tal horário, eles vão lá. Verdade. Mas hoje o que é que o mundo oferece? Quanto é o salário para mim, para eu estar lá, para eu trabalhar, para eu estar aquele horário? Então, uma vez que alguém consegue liderar dentro da igreja, ele vai conseguir liderar em qualquer outro lugar. Então nós não estamos ali só querendo fazer líder de igreja, a gente está fazendo líder da nação também. Líder de pessoas que vão ali querer, de alguma forma, chegar nos melhores lugares dessa cidade. E uma das nossas visões lá é que nós vamos liderar a cidade. A nossa igreja, ela tem uma visão de liderar a cidade como? Tendo os melhores empregos, tendo os melhores profissionais, tendo as melhores empresas, porque se a gente for parar aqui, 50 pessoas no máximo mandam em Belém do Pará. Verdade. Elas estão em lugares posicionados de influência da sociedade. No Brasil, são 20 famílias que detêm o maior número de capital. Então, se a gente for olhar isso, não só a questão dessas famílias, eu acho que isso daí é uma coisa que eles já construíram há muito tempo, mas se a gente for olhar num sentido assim de posições, um pouco mais abaixo. Que dá pra fazer um concurso, que é uma coisa que dá, né? Não, o cara de ser bilionário também. Não, tô falando do cara que, poxa, ele pode passar no concurso público e ser um juiz, um desembargador, entendeu? O cara, ele tá mandando ali, o político. Tu tá entendendo? Então a gente não pode desvalorizar isso. E por isso a gente acredita que a igreja, ela funciona como um sentido de desenvolver pessoas, para trazer pessoas à manifestação do reino de Deus, que foi isso que Cristo falou. Verdade. Eu posso falar mais? Pode, à vontade. Se tu for olhar, Jesus ele usou 2 palavras para ditar coisas extremamente importantes daquilo que ele queria. A primeira foi os apóstolos, a palavra apóstolo, tá? E o segunda é a palavra eclésia. Sim. A eclésia, que é a igreja, mesma palavra. Você não vai ver Jesus explicando
o que é um apóstolo. Olha, o apóstolo é isso aqui, isso aqui, isso aqui. A eclésia é isso aqui, isso aqui. Você não vai ver Jesus explicando o que é apóstolo e o que é eclésia. Eles só vão dizer, vocês serão a minha eclésia e vocês serão os meus apóstolos. Verdade. Por quê? Porque isso já existia lá. Sim, era comum pra eles, né? Na visão greco-romana, helenismo, tudo isso começou a fundamentar as cidades-estados, que tinham as eclésias, que era uma reunião de pessoas importantes, as pessoas mais importantes de uma cidade, elas iam para as eclésias discutir política pública. Então eles se reuniam, e o sentido da palavra eclésia significa o quê? Chamados para fora. Eles se reuniam, uma roda, num sentido como se fosse uma assembleia legislativa, hoje contextualizando. Sim. E eles estavam ali, começavam a parlamentar, parlar. Então, tudo vem daí. Aí você olha, eles ficavam discutindo aquilo para sair dali e resolver os problemas. Por isso que eram chamados para fora. Então, você olha hoje, o que a igreja hoje está se reunindo? Eles estão falando o que lá dentro? E o que eles estão falando lá dentro? Vai trazer solução para fora? Então, quando a gente olha assim, será que a gente está cumprindo o nosso propósito como igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam? Como seria o posicionamento de uma igreja que se posiciona como Jesus mandou? Eu vejo essa igreja que as portas do inferno não prevaleceriam, como se fosse naquele tempo medieval, pegando aqueles troncos grandes, cada um pegando num pedaço e batendo nas portas para... Muita gente tem a ideia que a igreja se defende, não, é a igreja que ataca. É a igreja que ataca. E o outro é os apóstolos. A palavra apóstolo é uma espécie de colonizador, desbravador, né? Vamos dizer assim, dar um exemplo aqui. O exército romano, o grego, ele vinha e conquistava aqui Belém do Pará. Conquistou através de guerra e tudo mais. Esse era o primeiro momento da guerra, né? E eles pegavam, conquistavam e depois eles deixavam soldados para garantir ali a vitória. Sim. Mas depois eles enviavam uma comitiva apostólica. Essa comitiva apostólica, ela já não vinha mais com soldados. Essa comitiva apostólica, ela vinha com profissionais. Vinha com arquiteto, vinha com estilista, vinha com pessoas de comida, para fazer comida. Então, de linguagem, você pode olhar isso, né? Então, eles traziam esses profissionais com a cultura do lugar que conquistou para o lugar conquistado, para que esses profissionais eles viessem colocar a cultura do lugar que conquistou no lugar conquistado, para quando o rei viesse visitar o lugar conquistado, sim, ele se sentisse em casa. Essa era a missão apostólica. Então, quando Deus ele nos chama a ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ele está falando de transformação social. Trazer a cultura do céu, né? É a cultura do reino. E isso, como é que a gente vai fazer isso na prática? Qual é a arma que a gente tem na prática? É a profissão. É aquilo que a gente carrega, é aquilo que a gente ama fazer, é aquilo que tem a ver com o nosso dom, é aquilo que tem a ver com a nossa existência, é aquilo que a gente não trabalha, é aquilo que a gente descansa, é aquilo que a gente fala sem medo. A gente tá aqui, enfim, a gente separou um tempo no nosso dia para vir aqui falar de Jesus, porque verdade, a gente ama Jesus. Verdade. Entendeu? Então, quando a gente olha a igreja, ela tem esses dois pés, apostólico e profético, nesse sentido de ação, porque sem isso, a gente não vai fazer as pessoas entenderem verdadeiramente. E aí elas vão desistir. Elas não vão estar ali por um propósito. Eu sempre falo lá na igreja que tem 2 dias muito importantes. O primeiro dia que a gente nasce e o segundo, quando nós descobrimos o porquê nós nascemos. Quando a gente tem essa clareza, a gente não vai querer ficar atrás de cargo, a gente não vai querer ficar atrás de querer ser o melhor ali ou aqui. A gente só quer honrar a Deus, amar a Deus, servir a Deus e falar dele. Verdade, pastor, perfeito. Pastor, o senhor que já trabalhou com tantas pessoas, né, vendo pessoas, formando pessoas, líderes, o senhor acha que tem característica que lhe chama a atenção para alguém e fala assim, aquela pessoa tem algo especial, ou todas as pessoas têm a mesma coisa? Não, todas as pessoas não têm a mesma coisa. A parábola dos talentos diz que Deus ele deu capacidades de acordo com o quê? Como ele quis. Sim. E algumas pessoas aumentaram essa capacidade por causa de disposição. Sim. A disposição para mim é uma das principais coisas que vão mover eu dar meu tempo para alguém. Sim. Eu ver alguém disposto, alguém que quer. Eu tenho muitas pessoas que eu conheço, tem muitas pessoas que eu discipulo, assim, mas nem todas. A maioria eu apacento. Sim. Apacentar é diferente de ser discipulado. Certo. E você pode olhar, Jesus ele fazia isso. Ele apacentava todos, mas ele discipulava os 12
Dentro dos 12 ele tinha 3 que era mais próximo, Próximos. ainda tinha desses 3 um que Sim. tinha um nível maior de intimidade com ele. Então se a gente for querer se relacionar com todo mundo no mesmo nível, a gente vai ficar doido. Verdade, pastor. Então eu entendi isso. Então se alguém de repente quer estar caminhando comigo, entendeu que a gente tem uma visão, a disponibilidade dessa pessoa é aquilo que eu vejo como um ponto mais forte de eu gastar meu tempo com ela. Verdade. Pastor Joel, o senhor ficaria com um grupo de talentosos ou com um grupo de dispostos? Acredito que cada propósito tem um grupo específico de pessoas. Sim. Sim. Para algumas coisas você vai precisar dos mais capacitados e para outros você vai ter a oportunidade de discipulá-los, capacitá-los e etc. Essa ideia, né, de 500, Jesus tinha um grupo de 500, um de 70, Sim. um de 12, de 3 e de 1, é uma herança judaica chamada Zitra Ultra. Olha E que esse bacana. método era muito usado para que a mensagem conseguisse reverberar de forma mais poderosa. E assim, pastor, baseado em toda essa experiência, quase 20 anos lidando com jovens, qual foi o maior desafio? Assim, qual foi o maior desafio de um líder que você já passou? De ver um líder que floresceu, que multiplicou, que foi assim acima da média, retroagir ao ponto de falar isso aqui não é pra mim. Meu Deus. Isso aí pra mim foi uma das coisas que mais doeu, de ver alguém que igual como Pedro fala, né, o porco voltou pra lama e o cachorro voltou pro vômito. Então, lógico, isso muito colocado a questão de apostasia, mas não tô falando que esse líder apostatou, mas é como se fosse uma coisa assim que pra mim me machuca muito de ver, né? A ingratidão também é uma das coisas que nesse tempo aí a Sim, gente é verdade. pode ver, que a gente cuida de pessoas, enfim, todos os líderes, eles têm erros, eles têm acertos. E eu acredito que mais acertos do que erros, porque senão eles não conseguiram ficar nessa posição. Verdade. Né? E eu acho assim que a tolerância, o amor, né? a permissão, né? que cada um dá para um líder é o ponto mais forte. Porém, no meio de tudo isso, existem momentos bons e momentos ruins. Do meu ponto de vista, o que vi na vida de algumas pessoas nesse sentido, e não só alguma coisa que tem a ver com a minha vida, mas de amigos meus, né? De pessoas que eu vi já amando, servindo pessoas e ajudando pessoas, as pessoas virarem as costas. Sim, desistirem, né, pastor? Desistirem ou até mesmo não ajudarem por causa de um problema mesmo, né? Sim, Porque o pastor, ele precisa também ser cuidado. Verdade. O líder precisa ser cuidado. verdade. E eu acho que se a gente for querer se enquadrar nesse sentido de achar que não tem defeitos e erros, a gente já está caminhando para queda. Verdade. Né? Então a humildade, eu sempre falo que ela abre a porta da graça. Verdade. A humildade em pedir ajuda também, né, pastor? Então, assim, eu acho que a ingratidão é uma das coisas também que eu destacaria aqui. O senhor já se surpreendeu com muita gente, pastor, também positivamente? Muitas pessoas. Olha, tem algumas pessoas ali na igreja que eu posso dizer assim, que são fenômenos. Glória né? a Deus. E que eu digo que isso é um dos meus chamados, é emancipar pessoas e dar oportunidade para elas, e que a gente só vai descobrir esses talentos, essas potências de Deus, se houver oportunidade. Verdade, Se pastor. houver um espaço, né? Eu vi uma vez foi uns pesquisadores que acharam em Israel algumas sementes de tamagueira, em que elas estavam fossilizadas. São sementes, que é justamente a figura que Deus dá a nós, né? Elas estavam fossilizadas porque elas estavam no lugar errado. Sim, Elas não estavam no lugar correto para frutificar. sim. E eles foram estudar as sementes. Aquelas sementes tinham não sei quantos anos lá, muitos anos. Estavam em estado de fóssil. E a semente já está morta. Inclusive Jesus falou isso, ó. Uma semente para dar fruta, ela tem que morrer. Né? Então a semente já está morta. Então a semente já estava morta lá e fossilizou. E o que eles fizeram? Tiraram aquela coisa toda do fóssil dela e colocaram elas numa planta boa, numa terra boa. Sim. Jogaram água e, pasmem, algumas conseguiram se desenvolver e crescer. Glória a Deus. O lugar que eu estou determina muitas vezes, né, O pastor? lugar que eu estou, o ambiente que eu estou, ele determina o meu crescimento. Sim, Porque eu acredito que tu tem um chamado, eu tenho um chamado, e isso tem a ver com um lugar.
E ninguém tira isso da minha cabeça. Por quê? Porque se tu vê Jonas, Jonas é o modelo missionário do Antigo Testamento. Você não vai ver no Antigo Testamento Deus enviar missionário. Verdade. Você vai ver uma coisa extra através da vida de Jonas. Aí Deus pega e faz uma coisa extra. Porque se tu olha tanto Nínive como Tarsis, você vai ver que as duas cidades elas tinham características pagãs. Sim. Então, em outras palavras, Deus está falando assim, vai para Nínive. Aí eu acho que Jonas pensou assim, poxa, Tarsis é mais fácil, não é tão perigoso. E também é a mesma coisa. Precisam da mesma coisa, né? Também precisa, né? Não, falou de lá, também aqui precisa. Tu vai ver muita gente. E o que acontece? Ele vai e desobedece a Deus, acontece tudo aquilo ali, você vê aquilo ali, impressionante, é uma história de novela aquilo ali. E depois esse cara chega e obedece. E ele fala uma frase. Ele não chegou fazendo campanha de avivamento. Ele não chegou lá fazendo assim, com carro de som. Ele só chegou lá, gente, se arrependam. Porque Deus, a ira de Deus pode vir, que a maldade de você chegou até ele. Foi isso que ele falou. Então, o cara vai lá e fala uma frase. E há uma comoção nacional de arrependimento, de jejum, de tudo isso. Verdade. Por quê? Porque quando nós estamos no nosso lugar de chamado, a gente exerce um poder muito maior se a gente não estiver no lugar que a gente é chamado. A gente pode sofrer. Verdade, pastor. Então eu quero estar, como falou o grande avalista, falou assim, eu não sei o que Deus está fazendo. Eu quero só participar. Sim. Não deixa eu ficar de fora disso. Verdade. Né? Então, eu sei que a minha característica pessoal, os meus gostos, aquilo que eu sei fazer, como eu sei falar, fala de um público. Sim. E é isso que eu quero. Eu acredito que o meu chamado, ele parte de tudo isso. Eu sempre digo que você quer saber seu dom, saiba o que você gosta. Você quer saber seu ministério, descubra seu dom. Então, o que você gosta de fazer aponta para o seu dom. E o seu dom aponta para o seu ministério. Glória a Deus. Então, quando você olha isso, você entende o seu lugar. E para mim, isso é o maior problema da igreja hoje. As pessoas estão na igreja vivendo sem propósito. O propósito de vida delas, às vezes, é achar que é ir pro culto. Verdade. Meu Deus! Isso é tão pouco. Isso é só alimento. Verdade, pastor. Isso é só aquilo que eu tenho que fazer para sobreviver. É sobrevivência, né? Eu só tenho que fazer isso. E aí, como não tem propósito, aí vai começar a ser fofoqueiro na igreja. Aí vai começar a brigar por cargo na igreja. Vai acontecer. Porque não tem razão de existência. Não tem um foco. E além de tudo isso, nós temos um outro problema. Que fala isso ao Cote. É um dos caras que eu tenho como grande referência. Eles fizeram uma pesquisa lá de que 5% das pessoas de uma igreja sabe claramente que tem o seu chamado. Verdade. 5%. E os outros 99% não sabem. Mas desses 5%, e eu acho que a gente conhece pessoas assim, que sabem qual é o seu chamado, mas não estão fazendo o seu chamado acontecer. E igrejas estão morrendo por causa disso. Verdade. Igrejas estão falindo por causa disso, porque as pessoas, e até culpa de alguns pastores por não despertar isso no coração dos seus membros, como se isso fosse o foco maior. Porque quando você encontra isso, você encontra um tesouro poderoso, que a pessoa se abraça e ela encontra a razão de existência. Então, aí você olha, 5% desses 5%, só alguns estão conseguindo, porque alguns se desviam do propósito. Sim. Fogem, né? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu sinto falar isso, porque tem algumas pessoas aqui escutando isso. A igreja, ela só tem uma forma de ganhar pessoas, que é evangelizando. Mas ela tem inúmeras formas de perder pessoas. A pessoa se muda, a pessoa morre, a pessoa se desvia, a pessoa briga com o irmão, a pessoa, sei lá, não está gostando do pastor. Existem inúmeras razões para sair de uma igreja. E uma igreja só ganha pessoas através do evangelismo. Então, se uma igreja não faz muito bem isso, ela vai morrer. Verdade. E não vai demorar, não. Então, por isso, a gente precisa de alguma forma olhar o evangelismo
Porque vocês são o maior exemplo disso. A igreja Assembleia de Deus, ela é uma igreja missionária, uma igreja, sabe, que, meu Deus do céu, sabe? Então, a gente tem feito isso também na Quadrangular. Então, eu acho que Belém do Pará é uma cidade muito evangelizada. Mas eu temo com isso, porque às vezes a gente tem inúmeros crentes, e a gente vai ver isso em vários lugares, muitos crentes, mas pouca ação e pouca transformação cultural. Sim. Por exemplo, por que as taxas de desemprego não só caem? Porque o índice de violência, estupro, abandono cresce. Então, a gente tem muitos crentes que estão indo nos cultos, mas que não estão exercendo o poder da igreja quando sai dos cultos. Então isso pra mim é uma das coisas que eu olho, isso aí é um alvo. Eu ser pastor por causa disso aí, pra mudar um pouco isso. É verdade. A gente vê que essa é a primeira característica de um Sim. avivamento histórico, é a mudança social. É uma mudança que vai de dentro pra fora, mas Isso alcança. E assim, pastor, eu queria muito saber a sua opinião. A gente vê que tem crescido muito o número de desegrejados. Se eu não me engano, são 3 milhões já. Eu queria saber... São muito mais. São mais que 3 hoje. Eu acho que são muito mais. Por que está acontecendo, pastor? A verdade é, incluindo isso aí, decepções, falta de treinamento, falta de foco. Às vezes, você vai ver muitas igrejas que os pastores se alegram de... eu não estava lá, não aconteceu. Meu Deus do céu, pra mim isso é a maior desgraça do meu ministério. E se eu não estiver em Belém, estiver viajando, ou estiver pregando e a igreja não fluir. Sim. Eu não me orgulho disso. Isso pra mim é um negócio assim de... não tô fazendo o certo, sabe? Eu penso dessa forma. Então, pra mim, no meu ponto de vista, isso, primeiro, é bíblico. Mateus 24 vai dizer, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vão esfriar. Esse amor de muitos aí, esse amor é de alguém crente, né? Então a apostasia é um dos sinais da volta de Jesus, né? E falta de conhecimento, no meu ponto de vista, porque o cara que ele tá ali na igreja e ele acredita que ele pode ser igreja fora da igreja, ele não teve um conhecimento daquilo que realmente é o evangelho, que é ser comunidade. É fazer parte de uma comunidade, porque algumas coisas Deus mandou a gente fazer em comunidade. O pão é nosso, o pai é nosso. Como ser corpo fora do corpo. Então, cear, tudo isso. Fazer isso em memória de mim. Pô, tiver singular ali, nada de singular, plural. Então, quando tu olha isso, fala, não tem como eu ser sozinho. O desigrejado pega a ceia lá, ele mesmo consagra, ele mesmo faz tudo. Não, ele não faz parte do corpo. A Bíblia diz, para ressuscitar naquele dia tem que ter essa unidade. Verdade, pastor. Então isso é uma coisa que, no meu ponto de vista, é a falta de conhecimento. E isso é aquela mente cauterizada, né, que a Bíblia vai dizer, que essas pessoas elas se tornaram amantes de si mesmas, né? Enfim. Pastor, e também a gente vê com um problema também, como o senhor falou, tem que conhecer o propósito, conhecer o que gosta, para poder conhecer o dom e assim o ministério. Também a origem do problema pode estar na falta do autoconhecimento, né? Eu não me conheço, eu me inspiro tanto em alguém que penso que tem a mesma necessidade do que aquele alguém. Isso. Às vezes a gente vê, por exemplo, o senhor dando certo em setor A. Fala, não, então vou fazer como o pastor Márcio tá fazendo, porque só que o setor A não é meu. Sim. Né? Então nós acabamos que vamos até mesmo transferindo, né, a nossa promessa à base do outro. Não quero viver a vida do outro, quero viver o chamado do outro. Mas a gente não sabe que se o pastor Márcio no setor A consegue ser fenomenal na pregação, eu posso ser no setor B na recepção, na intercessão. Então eu acredito que essa falta de autoconhecimento também, as células ajudam muito, né? Porque eu acredito que quando tem um número menor de pessoas, eu sou obrigado a conviver mais, a me expor mais, a tratar mais, não é? Como eu falo muito isso lá na igreja, a maioria dos membros da nossa igreja tem essa crise. Sim. O que é que eu tenho que fazer? Sabe? Eu preciso. Quem fala isso é o fundador da Jocum, agora esqueci o nome dele. É o Laurie Cunningham. Ele fala assim, que você não tem como descobrir o seu chamado sem começar a fazer alguma coisa. Sim. Então, se você não sabe, o que é que você tem que fazer? Faça de tudo até você encontrar uma paz naquilo que você está fazendo. Verdade. Depois decida investir, crescer naquilo e desenvolver outras pessoas fazendo aquela mesma coisa. Porque é isso que é o chamado. É você tá fazendo aqui alguma coisa e o meu chamado pastoral, no sentido, além de
de expressar tudo isso que eu tô falando é formar outros pastores. Sim. Então eu nessa minha caminhada, eu já formei pelo menos 7 pastores. Glória a Deus. Então eu sou o quê? Sou pastor? Eu sou do louvor, eu toco violão. Cara, tu tem que formar um discípulo. Verdade, pastor. Entendeu? Tu precisa investir tempo da mesma forma que de alguma forma investiram em ti. Isso. Então isso é a multiplicação do reino, da igreja, através da multiforme sabedoria de Deus, que abala principado e potestade. Entendeu? Então essa multiforme sabedoria é exatamente a gente entender que nós temos um chamado único, que é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações. Isso aqui é o que nós temos totalmente de singular. Agora, como a gente pode fazer isso? Através da nossa diferença. As maneiras são plurais, né? Como eu vou fazer isso? Através das minhas particularidades. Sim. Eu posso ir por todo mundo desse jeito, mas tu pode ir diferente. Sim. Então isso que vai alcançar a maioria das pessoas, porque as pessoas também são diferentes. Então essa multiforme sabedoria de Deus que abala principados e potestades, nós estamos falando aí do reino de Deus e de poderes invisíveis, né, que não estou falando de demôniozinho não, que está ali manifestando na pessoa, está falando daquilo que move uma cidade. Se tu for olhar, existem principados na cidade de Belém que tem a ver com idolatria, que tem a ver com comunicação, economia, pensamento de desistência, enfim, se tu for olhar esses principados, ninguém está vendo, ele é uma ideia. E por isso que o reino de Deus é transformação de mente. Verdade. Transformar pela renovação da nossa mente. Então, quando tu entende essa renovação de mente, tu entende que a mente é aquilo que ataca e que fomenta a visão de espíritos dominadores e potestades, aí tu entende que formar uma cultura adequada, de acordo com aquilo que tu quer, vai transformar uma cidade. Quem fala isso é o cara do Jesus Culture, que é o Mike Bourdieu. Ele fala isso ele chama isso de cultura do avivamento, um livro chamado Cultura do Avivamento, se eu não estou enganado, e ele fala do rio da cultura. Vou dar um exemplo prático. Vamos dizer assim, eu sou pastor de uma igreja. Eu preciso ter na minha igreja um rio, não um pântano. Sim. O que é um pântano? É um lugar que é todo aberto. Ele não tem para onde desaguar. O rio, ele tem margens. E ele vai sempre para uma direção. Então, nessas bordas, e a gente usa isso lá na igreja, a gente tem 2 bordas aqui. Que é o confronto e o conforto. Sim. Então, a gente tem um rio que vai fluir através de conforto e confronto. A gente vai te abraçar, mas também a gente vai te repreender quando tiver que te repreender. Então, a água vai para um lado. Então, eu sou pastor. E os líderes estão aqui. O que a gente quer que tenha nesse rio? A gente quer o quê? Santidade? Então joga a santidade no rio. Através de quê? De ensino, de exemplo. A gente quer que tenha discipulado. Aí a gente joga discipulado no rio. A escola dominical. Joga a escola dominical. A gente quer oração. A gente quer jejum. A gente quer vigília. A gente começa a jogar e fazer com que esse rio flua na cultura daquilo que a gente está ensinando, na mentalidade das pessoas. Presta atenção, isso é muito sério. Isso que fomenta o crescimento de uma igreja, uma transformação de uma igreja por um sentido maior. Então, tu começa a colocar isso aqui, aí o pastor chega aqui, o pastor não é pastor agora, o cara mundano que chegou e se joga no rio da minha igreja. Aí tu chega lá, tu percebe, discipulado, santidade, aula, terça livre, culto, tal, servir, ministério. Aí tu tá ali no rio, e tem 2 saídas. Ou tu se envolve e flui junto com o rio, ou tu vai querer nadar contra. Verdade. Se for querer nadar contra, vai chegar uma hora que tu não cansa, aí tu vai ter que sair do rio. Aí tu sai de lá. Não porque a gente expulsou, mas porque não deu pra ti. Sim. Quando a gente fala também, né, pastor, desse autoconhecimento, querendo nós ter uma falsa imagem de jovens que não se conhecem, mas já pensou um senhor de 65 anos que viveu sua vida desde adolescente e agora que vai descobrir quem é em Deus, né? Cara, isso eu vi na igreja, eu sempre dou o exemplo, tem umas pessoas lá, já senhores de idade, eu fico, cara, isso é um mau milagre. Verdade, porque é um milagre. Tipo assim, um jovem adolescente que não viveu nada, é difícil.
porque reconhecer assim, a minha vida eu não vivi como deveria, poderia ter feito algo mais e vou viver agora. Porque João 3, Nicodemos e tal, aquele Sim. papo, é exatamente isso. Exatamente. Então o cara fala assim, vou ter que voltar pro ventre, nascer de novo, sendo velho, né? Então esse novo nascimento, né, que acontece através dessa metanoia, dessa transformação de mental, ela tem a ver muito com o lugar que a gente está vivendo, que a gente está sendo discipulado, né, que a gente está exercendo o chamado ministério. Cara, assim, e é um milagre. Milagre, pastor. Um milagre. Um verdadeiro milagre a gente vê, principalmente alguém que já tem uma vida. Que envolve humildade, né? Envolve realmente o autoconhecimento, a descoberta. Só Cristo, através, né, da sua palavra para fazer isso. É um zerar, né? Verdade. Eu vou chegar aqui, vou zerar, não sei nada. Meu Deus do céu. 65 anos vão nascer agora. E ser discipulado é liderado por, às vezes, quem é mais jovem. E a gente vê muito tem muito esse embate quando a gente vai pegar a idade dos discípulos, pastores. A gente pega a idade de João lá, a idade de Bar Mitzvah, 14 anos. Só que a idade de Pedro, alguns dão 35. Então imagina pra ele. Acho que era menos até de. Os teólogos, eles entendem que ele era mais velho. Então imagina, Jesus mais novo, discipulando Pedro. Aí ele chegou à conclusão que muitos desses embates era por causa da idade. Da idade, né? Se a gente for também ver ali em João 2, né, que vai falar sobre a transformação da água em vinho, né? Até aquele momento, Maria está falando com Jesus como seu filho. Ele é convidado através do convite que Maria recebe. Só que tem uma hora que ela fala assim, Senhor, acabou o vinho. Mãe não chama filho de Senhor, né? Ela já sabe, agora eu não falo com meu Senhor. Façam tudo que ele vos disser. Já que já não é meu filho, aqui é meu Senhor. E isso é interessante e necessário hoje, né? Porque a gente vê muitos líderes competentes, excelentes, jovens. E isso nós agradecemos também as pessoas que veem o que Deus tem feito em nossas vidas. Agora não é o meu neto, não é meu filho, não é um amiguinho que eu vi crescer, não. É o Senhor que está sobre ele, né? Pastor, para quase uma hora já, né? Voou o tempo. Queria lhe perguntar assim, para encerrar, entregando uma palavra para essas pessoas jovens, líderes jovens que o Senhor tem entregado, né? Essa cidade, esse estado e quem sabe esta nação na mãos jovens de pessoas que têm entendido e têm recebido aquilo que Deus tem para eles. Um recado para essas pessoas. A verdade é que tá na nossa mão. Uhum. Isso aqui é um bastão de legado que está sendo transferido, né? E isso é uma coisa que, primeiro, todos nós somos jovens, precisamos ter uma característica de que nós precisamos ser ensináveis e precisamos respeitar a geração Anterior. Que está aqui. Verdade. Não menosprezando seus conselhos, seu exemplo e seus reveses. E a gente consegue ver conselhos, exemplos e também reveses ministerialmente olhando a vida dos nossos líderes. Verdade. E eles, na verdade, têm que ter a nossa honra, que é o outro ponto, porque eles construíram aquilo que a gente está em cima. Verdade. Né? Então a gente só está vendo além porque a gente está no cangote deles. Verdade. Então, para nós, isso deve ser o maior exemplo de humildade. Porque é assim que a transferência da unção vem, de recebermos essa unção dobrada, né, daquilo que os nossos líderes, os nossos mestres receberam através do discipulado. Cara, a gente precisa, uma vez que um líder jovem ele entende dessa forma errada, que ele não precisa da próxima geração, esse cara ele tem um tempo curto para acabar com tudo o que tem a ver com ele. Verdade, pastor. Sabe por quê? Porque essas pessoas aqui, que foram as pessoas que geraram esse ambiente onde nós fomos tocados, nós fomos potencializados, ungidos, consagrados ao ministério, foram eles que fizeram tudo isso. Eu plantei, Paulo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. A Bíblia diz, visto que nós estamos fundamentando em cima da base dos apóstolos e dos profetas. Então, se tu sai disso, tu saiu daquilo que realmente Deus está edificando. Porque é uma construção. Então isso fala de sujeição, de obediência a esses líderes. Isso fala de respeito pela história deles. Isso fala de parar para escutar. Aí que eu entro para aquilo que eu falei ainda há pouco. Os nossos jovens hoje estão vendo
escutando, parando. E assim, pra gente que não construiu uma história. Verdade. Pra gente que é online, o cara só colocou uma câmera lá. Eu não sou contra online, vocês escutaram isso, mas às vezes o cara tá sendo discipulado ali por um cara que não tem nenhuma história. A gente é da geração disso, da geração do cara que não é bilionário, mas tá ensinando a ser bilionário. Vai querer ser bilionário vendendo curso pro cara. Verdade. Entendeu? Então, tu pensa assim, com uma mentalidade de alguém que quer construir um legado, uma história, vai existir sem olhar aqueles que fizeram esse asfalto pra gente andar. Verdade. É uma ignorância a gente fazer isso. Então, se você tá aqui, ame seu pastor, ame seu líder, ame a pessoa que orou por você, aquela pessoa que quando tá pegando, que você liga, essa é a pessoa que realmente é aquela que vela por você, como diz a Bíblia, como aquele que há de prestar conta da sua vida para Deus. Verdade. E respeite as pessoas da internet, aprendam com elas, porém são personagens, estão ali que você provavelmente nunca nem vai conhecer. Verdade. Herança é o que você deixa para alguém, legado é o que você deixa em alguém, né? Aquilo que você instrui, principia, aquilo que você entrega. Tem gente que não tem fama, mas tem história. Verdade, tem história. Isso. É sobre isso que eu tô falando. E fama passa, né? A história permanece. Pastor Márcio está muito grato em receber aqui, está realmente honrado. Uma pena já ter acabado. Pois é, a gente com certeza vai ser cada vez mais ministrado, vamos receber mais vezes. E eu creio que o Senhor aí tem... É só o começo de grandes coisas que o Senhor tem para a sua vida. Amém. Estamos aqui já na intercessão para o melhor de Deus que está por vir, em nome de Jesus. Amém. Nosso abraço aí aqui, caminho a todos os irmãos que nos receberam tão bem, que Deus continue abençoando e prosperando esta linda e amada obra. Pastor Joel, nos despeça em nome de Jesus. Bom, depois dessa aula de liderança e discipulado, né, vou ter que rever depois com um caderno lá em casa para pegar os o programa códigos. vai estar lá. Já. Quero agradecer a sua gente, Pastor Márcio. PR Márcio Souza no Instagram, Twitter e Trend, né? Acho que é isso, Twitter, agora é X, X, né? Twitter vai mudar, parece. E o nosso canal no YouTube, Caminho TV, tá todas as minhas mensagens lá, nada pago, tudo disponível. Tem muita coisa boa lá. Siga e compartilhe lá e dê um joinha. E é isso, se inscreve no canal, manda esse podcast para mais de 10 pessoas. Você vai aí apertar no botão da prosperidade, que é o do compartilhar, vai alcançar mais pessoas. Ativar o sininho, que eu vou Liberty ofertar. Podcast voltou da melhor forma e voltou na igreja aí que caminho. Para nós foi um motivo de grande honra, grande alegria. Continue aí acompanhando o nosso podcast e que vocês sejam abençoados por essa entrevista, por essa palavra. Sexta e sábado estaremos aí no Amapá, na semana que vem, realizando o Liberty Maranata. Sexta em Porto Grande, no Amapá, e no sábado, na capital de Amapá, Macapá. Estaremos aí em breve, em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima.